Shalom, shalom. Existem muitos segredos no hebraico antigo. Hoje, convido você a mergulhar um pouquinho mais nas origens desse idioma bíblico. Falaremos sobre a palavra mitzvah, que normalmente é traduzida como mandamento. Ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos neles. Jeremias 6,16 começa com uma frase, antes do que está escrito aí na tela, que diz assim, Ro Amar Adonai, assim diz o Senhor. Assim diz, não é assim falou ou assim disse, seria Ro Omar, assim falou o Senhor. Mas não, é Ro Amar, assim diz. Ele continua falando. Ele falava no tempo de Jeremias e ele fala agora comigo, ele fala agora com você. Até porque, quando olhamos o que Jeremias diz, ele diz, perguntai pelas veredas antigas, pela direção, pela rota, essa palavra vereda, linetbot, pela rota, pela direção, olam, eterna. Qual a direção eterna que não muda? Qual a verdade eterna que o Senhor nos ensina, que não muda? Essa verdade eterna que Jeremias fala mais de 600 anos antes de Cristo, é a verdade eterna que nós hoje devemos andar nela. Não havendo visão, o povo perece. Porém, o que guarda a Torá, esse é bem-aventurado. O que guarda não havendo visão. Visão do quê? Alguns traduzem como profecia, mas a sequência do texto, o que ela está dizendo? Porém, o que guarda a palavra do profeta? Não. O que guarda a Torá, isso é o que está escrito aí no original em hebraico. O que guarda a Torá, esse é bem-aventurado. Na Torá, nós encontramos as mitzvot, que nada mais é do que o plural de mitzvah. A raiz da palavra mitzvah é a palavra tzavá. Essa é a raiz dessa palavra. Tzavá significa dar ordem, colocar em ordem. Tzavá. Um exemplo bíblico está lá em 2 Reis, no capítulo 20, no primeiro versículo. Assim diz o Eterno. Tzavá, coloca em ordem ou ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tzavá, está lá a raiz da palavra. Colocar em ordem, ordenar. Outro uso da raiz tzavá pode ser essa frase, ser apontado. Vamos ver um exemplo bíblico que fica mais fácil de entender. Lá em Neemias, capítulo 5, versículo 14, desde o dia em que fui apontado, tzavá, seu governador na terra de Yehudá, na terra de Judá. Tem mais uma forma de uso da palavra tzavá. Seria um termo contratual. Vamos outro exemplo bíblico dessa raiz sendo usada nesse contexto. E tomei o livro da compra, ou em algumas traduções, a escritura. Mas o que está escrito lá no original é o livro da compra, que continha o ha-mitzvah, o termo e as condições. Visto então como são usadas
em diferentes ocasiões essa raiz da palavra mitzvah, a palavra tsavá, vejamos agora a origem do hebraico muito antigo. Aquele hebraico do tempo de Moisés. A letra tzad, é a primeira letra da palavra tsavá, ela significa jornada, caçada, perseguição. Isso é o que simbolizava essa letra. A letra vav significa segurança, adição, gancho. A letra rei significa contemplar, revelar, respirar. Portanto, tsavá é muito mais do que uma ordem, como nós já vimos. Tem muitas outras aplicações. Tsavá, quando essa palavra é vista por olhos hebreus, ela transmite uma ideia que não é uma ordem, que não é um mandamento simplesmente. Mas a ideia que ela transmite é que tsavá revela a jornada segura. Em Jó, no capítulo 38, está escrito que o Criador determinou que tudo no universo tem uma função específica. Tudo no universo tem um limite. Tudo no universo tem um lugar específico para funcionar. E a palavra que se usa lá no versículo 12 de Jó 38 é a palavra tsavá. Ele colocando em ordem, ele dando limites, ele dando função. As mitzvot, plural de mitzvah, que nós traduzimos como mandamento, mas já vimos que vai muito além, é uma palavra que revela a jornada segura que o Senhor dá aos seus filhos. As mitzvot, em especial, nos indicam a função, os limites e o lugar específicos para uma jornada em retidão, para uma jornada em justiça, para a jornada nessa terra ser segura, para a vida do ser humano nessa terra ser segura. Tanto que depois de cada mitzvah, depois de cada mandamento, o que vem escrito depois? Para que te vá bem nessa terra. De onde eu tirei esse versículo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses. De onde eu tirei esse versículo? Deuteronômio 6? Sim. Mas quando o Messias foi interpelado a saber qual o primeiro de todos os mandamentos, ele disse em Marcos, capítulo 12, versículo 29, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas posses. Ele diz, esse é o primeiro de todos os mandamentos. Qual foi a pergunta que fizeram para Jesus? Que esse seria o único? Não, tanto que depois ele fala o segundo, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas não são os únicos. Perguntaram o primeiro, ele falou o primeiro e o segundo. E se você continua lendo o capítulo 7 de Deuteronômio, ainda no capítulo 6, já no capítulo 7, você vai ver outros mandamentos. E que valem até hoje, como por exemplo, não fazer aliança com os inimigos de Deus. Por isso, o Messias não estava dando um resumo. Ele estava respondendo a pergunta dos fariseus. Perguntaram qual o primeiro de todos.
Ele respondeu o primeiro e o segundo. E ainda disse, todos os demais dependem desses. Opa, se todos os demais dependem destes, existem todos os demais. Jesus não andou no caminho dos fariseus hipócritas. Ele não andou no caminho dos dogmas que aqueles homens carregavam e queriam colocar nas costas do povo. Ele se voltou para as veredas antigas, citadas lá em Jeremias no capítulo 6. Ele se voltou para as mitzvot. Ele se voltou para o caminho seguro a ser seguido. E ele falou o primeiro, ele falou o segundo, e falou que todos dependem destes dois. Em João, no capítulo 14, versículo 21, o mesmo Senhor, Jesus, o Messias, diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Cada vertente cristã tem seu entendimento sobre essas palavras. Cada vertente cristã aborda de uma forma diferente, algumas até apagam para o que o Senhor acabou de dizer, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Ele falou os principais, e ele disse que todos dependem daqueles. Ele inventou algum mandamento? Ou ele foi na raiz? Ou ele foi nas veredas antigas de Jeremias? Jesus, ele cita dezenas de mandamentos, dezenas de mitzvot durante a sua jornada na terra. E ele faz a interpretação correta, aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que os fariseus não eram capazes de fazer. Ele diz que não adianta mais apenas, o pecado não está só em prostituir ou em adulterar, mas em olhar com intenção. Não está mais em cometer assassinato, mas na intenção em relação ao seu irmão, o não perdoar o seu irmão. O Senhor, ele não apenas valida os mandamentos, ele vai muito além disso. Ele dá a real, a única, a verdadeira. Ele é o intérprete dos mandamentos. Além disso, como no grego não há palavras distintas para lei, torá, mandamento, ordenança, dogma, tudo é traduzido como lei, há uma perda significativa do contexto original. Então, pelo mesmo motivo, nesse mesmo versículo que Jesus cita, quando ele é questionado lá em Marcos 12, sobre qual é o primeiro mandamento, ele também cita Oséias 4,6. Ele também diz que o povo perece por falta de fé? Não. O povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele vai lá novamente nas veredas antigas. Alguns têm o costume de alegorizar tudo, ainda que não haja nenhuma autorização naquele texto específico para uma alegoria. Outros racionalizam e misturam tudo com filosofia helênica, humanismo medieval, conceitos modernos, interesses pessoais, entre outros. Ainda tem aqueles que dizem que nenhum mandamento é válido, nem os que Jesus falou, aqueles determinados pelos apóstolos em Atos 15 também não. Pois a salvação vem apenas pela crença. Não é isso que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o manifestarei, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Yeshua, Jesus, ele traz a revelação da jornada segura. Mitzvah. Respeitamos a todos que entendem de outras formas. Até porque cada um responderá por si diante do Eterno. E aqui nos limitamos a expor sobre mais esta palavra, sobre mais este significado profundo da palavra mitzvah, que revela a jornada segura para que te vá bem nessa terra. Creia em Deus, crede também no seu Filho, o Messias. E siga a revelação da jornada segura que ele entrega para cada um de nós. Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.